Bom dia, povo santo de Deus, guerreiros e guerreiras do Senhor, irmãos amados e irmãs amadas, povo exclusivo de Deus. Leia 2 Pedro 2, 9, 10, raça eleita, sacerdócio real. Os 3 salmos de Davi. E Davi começa sempre exaltando, glorificando o nome do Senhor, pedindo auxílio, socorro. Mas uma característica, ele sempre põe o Senhor em primeiro lugar. Nós temos que aprender isso. E Davi, no Salmo 28, ele diz claramente, e é verdade, o Senhor é a força do seu povo. O Senhor é a força de Israel e é a nossa força. As 2 testemunhas de Deus na terra, Israel e igreja, o Senhor é a nossa força. Ele salva o seu povo e abençoa a sua herança. Nós somos a herança do Senhor. Comprados pelo sangue de Jesus, leia 1 Coríntios 6, 19, 20, 1 Pedro 1, 18. E o que nós estamos vendo acontecer, Mateus 24, tudo que está escrito começa a acontecer. Estamos no princípio das dores de parto, aquela mulher que está em Apocalipse 12 para dar à luz a um filho. Aquela mulher, ela é composta de lua, estrela, sol e uma mulher. Se você não sabe o que é o sol, a lua, as estrelas, só você lê o sonho de José, é Israel. E a mulher é a igreja. Ou seja, 2 testemunhas, 2 povos gemendo para dar à luz. Isso significa a volta de Cristo. Cristo volta depois da grande tribulação, depois da gemessão de dores de parto. Então, estamos entrando no princípio das dores. E é interessante que isso só vai aumentando. Se você conversar com uma mulher que deu à luz de forma natural, as contrações começam e depois vão aumentando. E o mundo agora, as contrações aumentarão. Terremotos, nós já estamos vendo, clima completamente louco. E não é por causa de desmatamento global. O diabo ele tenta esconder a realidade. É porque a nossa redenção se aproxima. E quando eu falo aproxima, não estou falando de amanhã, depois. Jesus não deixou a data. Mas a própria ONU, ou seja, a geopolítica mundial, já tem a Agenda 2030 para a implantação ou a concretização dessa nova ordem mundial. E nós somos a luz do mundo, nós somos aqueles que vão ser a diferença nessa terra, como Noé era na época de Noé, como na época de Jesus havia os que não se dobravam o joelho a Baal, na época de Elias, na época de Jesus, Simeão, Zacarias, Ana e outros que não se dobraram ao sistema corrupto, religioso e nem aos prazeres desse mundo tenebroso. Você é a luz. E se você ficar sem sabor, para nada você mais presta, a não ser para ser pisado. Então Davi, ele diz que Deus vai tomar conta de nós. Você leia Malaquias capítulo 3, 17 a 19. Nós seremos particular tesouro, você não deve temer. Fica santo, permaneça no caminho estreito. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Olha a história, quando Israel, na época de Jezabel e Acabe, Deus lhe poupou Elias e mais 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Seja um desses 7.000, não se dobre esse sistema religioso fácil, com a porta larga, com essa promiscuidade gospel, mundanismo gospel. Seja santo, separado, cheio do Espírito, faça diferença nessa terra. Aquele que prometeu vai voltar tão certo quanto o ar que eu respiro. Leia Apocalipse 19, ele volta como rei, juiz, sumo sacerdote. Leia Zacarias 14:4, a volta dele. Olhe, acorde nessa manhã, volte para o Senhor de todo o seu coração e ele vai voltar para você.
Abandone o pecado, peça perdão pelas suas falhas. O Salmo 28, 29 e 30, Salmo de Davi. E no Salmo 29, 10, ele diz que o Senhor preside, tudo está no controle dele. Ele preside os dilúvios. Dilúvio, se você ler Daniel, capítulo 9, o anticristo vai trazer o dilúvio. Dilúvio que eu falo é confusão. Esse dilúvio que vai vir, ele vai trazer a falsa paz. Lá fala durante uma semana, mas na metade da semana ele vai romper o sacrifício diário. E se você não sabe o que é romper o sacrifício diário, é proibido qualquer tipo de culto, palavra em relação ao Deus de Israel. Os primeiros 3 anos e meio ele traz o ecumenismo, esse coraçãozinho lindo que nós estamos vendo hoje, de pastores com padres, com umbandistas, como Kleber Lucas. Esse é o coraçãozinho. Leia Mateus capítulo 7, verso 15. Leia 2 Tessalonicenses capítulo 2, de 3 a 9. Ele vai mostrar quem ele é. Então pense nisso, porque o Senhor preside. Salmo 29, 10, ele está no controle do fio da sua cabeça e é ele quem levanta e ele quem abate. Esse desgoverno brasileiro vai cair porque mexeu com Israel. Além da igreja estar orando 24 horas pedindo justiça, ele vai cair. A queda acentuada e rápida foi porque mexeu com quem não devia mexer. Leia Gênesis capítulo 12, de 1 a 5. Quem mexe com Israel, mexe com a menina dos olhos de Deus, vai ser amaldiçoado. Mas nós não. Contra a nossa vida não vale encantamento, nós não estamos debaixo de maldição, mas para quem não está com Jesus, a maldição vai vir. Prepare-se. O real teve a maior desvalorização em todos os tempos. Lojas fechando, né, comércio falindo. Você fala, pastor, isso é pontual aqui? Não, isso está sendo mundial. Aqui no Brasil nós temos esperança, porque o Brasil ele pertence a Jesus. Quando eu me converti em 96, sempre foi profetizado, até o ano de 2000, eu via sempre que o Brasil seria um celeiro de missionário para o mundo, e esses missionários são os seus filhos. Se creia nisso, vai haver também uma guerra espiritual está sendo travada no Brasil e você faz parte dessa guerra. Ore pela paz de Jerusalém e ore pela nação brasileira. Seja como Davi, coloque a sua confiança nele. Se tiver uma guerra, todo o dinheiro que você tem no banco pode virar fumaça, podem tomar suas propriedades. E eu te falo, o que você tem até hoje para quem é? O que você acumulou, para onde você vai levar? Lá na Ucrânia, quem era milionário não tem nada. E aí? Na Ucrânia, quem tinha sonho de aposentadoria, etc., está lascado. A nossa aposentadoria, lógico que você não vai ser doido, você pode ter sua previdência, sua coisa, mas isso não é o seu sonho. Seu sonho é ver toda a sua casa salva, o seu país dobrado diante do Senhor, seus vizinhos, seu chefe, porque Deus seja uma cópia de Jesus. 1 Timóteo 2,4. Deseje que todos sejam salvos, batalhe para isso, batalhe para arrancar pessoas do lago de fogo, batalhe para ajudar pobre, viúva, necessitado, missionário, batalhe pelo reino de Deus, porque você é um soldado de Cristo. Veja um soldado israelense. Você fala, Israel está em guerra, e nós também. Em 1 Pedro capítulo 5, versos 7, 8 e 9, a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. Nós estamos rodeados de espíritos malignos, de potestades, principados, tentando destruir nossa família, tentando destruir os nossos sonhos, nossa saúde, mas maior é o que está conosco do que esse que está no mundo. Deus governa tudo, todas as coisas estão sujeitas embaixo dos pés de Jesus. Entenda, estamos chegando no fim, a nossa redenção se aproxima. Mas não é por isso que eu vou cruzar os meus braços, deixar de pregar, vou me acomodar porque eu estou salvo. Não, vou lutar, vou guerrear,
A guerra só vai parar, meu filho, quando Jesus voltar. A guerra só vai parar quando você for arrebatado. Até lá é guerra. É guerra contra essa carne que é você, é guerra contra o mundo, é guerra contra o diabo, os ferozes inimigos que te assediam todos os dias. Quem sabe nessa manhã se levantou ansioso. Imagina você em Israel com o toque da sirene, você ia ficar mais ansioso. Imagina você sendo um guia Israel e agora já não tem mais ninguém para se guiar, você ia estar ansioso. Imagina aqui no Brasil, quando veio a pandemia, muitas pessoas ficaram ansiosas. Mas você está vivo, você está aí. Deus te deu a chance de viver. Aproveita, não joga fora mais tempo. Viver sem tempo para Deus, você está vivendo perdendo tempo. Você está com seus sonhos, projetos, e se não estiver no centro da vontade dele, é projeto falido. Pensa nisso. No Salmo 30, verso 2, Davi diz: Senhor, clamei por ti e o Senhor me sarou. O Senhor pode sarar a nossa nação, o Senhor pode dar mais tempo. Ele não faz nada sem primeiro avisar os seus profetas. E a palavra de Deus revelada, ela é transmitida pelos profetas, por homens de Deus. Ele está revelando a você o que vai acontecer, já está escrito e muitas vezes você não leu, você não teve tempo para ler, porque os coisas desse mundo te prenderam, mas leia, preste atenção. Seus filhos não são seus, são emprestados. Tudo que você tem aqui você não vai levar. Amontou o seu tesouro no céu, leve o evangelho à sua casa, dê Bíblia para as pessoas, mude. E Davi diz: clamei por ti. Eu não sei o que você passa hoje, clame pelo Senhor. Arrependa dos seus pecados, abandone o seu pecado. Pior do que uma guerra mundial é um lago de fogo pela eternidade, pensa nisso. Deus te chama ao arrependimento, Deus te chama ao retorno. A palavra aliar, retorno. Deus trouxe o povo judeu depois de 1810 anos para a terra de Israel, e não é para eles serem destruídos, você pode ter certeza disso. É para que todas as profecias bíblicas se cumpram, e já estão se cumprindo naquele povo e na igreja. Leia 2 Tessalonicenses 2,3, a igreja vai entrar em apostasia. A igreja não é quatro paredes, ali é a congregação, a igreja somos nós. Então, nessa manhã, seja como Davi. Davi cometeu pecados graves, mas uma coisa ele tinha, uma paixão, um amor por Deus grande demais. Apegue-se a ele como Davi, põe a sua confiança. Não é 1, 2 ou 3, mas são vários salmos que ele diz: o Senhor é minha fortaleza, o meu libertador, o Deus em quem eu confio, a minha segurança, a minha rocha. Ele fala tudo isso. Levanta hoje e fale isso para ele. Ore nos seus filhos, junte sua família, saia dessa correria. Não saia de casa sem abençoar sua casa, seus filhos, sua esposa, pedir Deus para estar tomando conta deles. Porque você não sabe se vai voltar, nem eu, ninguém sabe, só Deus sabe. Eu, como pastor, como uma pessoa temente a Deus, eu tenho obrigação, dever de te alertar. Que Deus te abençoe e te guarde. Não tenha medo de nada, somente fique santo. Porque se tirar tudo, meu, seu, Ele nunca vai deixar faltar para você comida, roupa, e vai te guiar até o último dia da sua vida. E essa promessa, ela não é só para você, é para você e a sua casa. Seja guiado pelo Espírito de Deus. Pega essa carne sua, o lugar dela é na cruz. Abra mão do seu eu, da mentira, do ódio, da amargura. Abra mão disso. Isso vai ser laço para você. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal, que você persevere, em nome de Jesus.